Tá quente aí, Machado? Meus irmãos, como está fazendo calor, né? Como está quente. E ainda mais nós tendo que ficar com essa máscara, misericórdia, né? Nós então queremos ser pontuais nos horários que nós temos de culto, para não estender. E hoje temos a ceia, nós faremos com a graça do Senhor dentro sempre do período que a gente considera referência. Estejam orando, né? Para que Deus nos abençoe e, quem sabe, com a graça do Senhor, no próximo calorão desse a gente já está com ar-condicionado. Pode ser, né? Deus pode nos abençoar e nós, como igreja, experimentar dessa bênção. De vez em quando alguém pergunta assim, pastor, mas está bem fresquinho aqui comparado à chácara. Ah, isso é verdade, está mais fresquinho. Mas quando vem um calorão desse, né, que a gente lembra o quanto que é difícil, né? A gente está tantas vezes num local sentadinho, né, e passando calor. Que Deus nos dê graça. Graças ao bom Deus estamos aqui no lugar que nós podemos dizer que é arejado, né, uma boa ventilação. E Deus tem cuidado de nós. Depois, no final, quero inclusive falar sobre esses detalhes do cuidado de Deus nesta igreja, o quanto Deus tem nos sustentado e os desafios também que nós temos, né? Meus irmãos, eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, eu quero ler o verso... Eu vou ler o verso 15. Eu vou ler do verso 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 15. Perdão, capítulo 1, verso 15 ao 18, tá bom? Encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra. Obrigado por esse culto que nós podemos prestar no nosso país, na nossa cidade. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo cuidado do Senhor, na saúde de cada família desta igreja, da Tua proteção, do Teu livramento. Nós somos testemunhas do quanto o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja. Nós queremos caminhar contigo e nos edifique, nos transforme, nos fortaleça, nos aviva, ó Senhor, por meio da Tua palavra. Nós oramos assim, pedindo pela misericórdia do Senhor sobre nós, em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Nos tempos de Jesus, os imperadores romanos tinham uma prática muito corriqueira, principalmente quando havia uma notícia para ser dado ao povo. E lembrando que Roma era um império, então havia várias regiões que precisavam ser avisados dos feitos do imperador. Horas uma vitória sobre um povo inimigo, horas sobre uma conquista sobre esses povos, horas uma visita do próprio imperador para uma região. E o nome que eles davam para esse tipo de aviso
de boa notícia era a palavra evangelho. Evangelho. Evangelho, então, significa uma boa notícia. E a boa notícia agora, a palavra evangelho, é usada por Deus. É usada pelos homens que foram inspirados para utilizar da mesma expressão que o império utilizava. E Deus, então, nós podemos destacar, inclusive como título dessa mensagem, Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. A boa notícia não era a chegada do imperador, não era de repente a diminuição das tarifas. A boa notícia é que o próprio Deus agora se revela por meio do seu Filho. E nós temos aqui nesse texto do Evangelho de João uma passagem muito conhecida. A palavra do Senhor nos mostra que o Evangelho de João vai narrar os passos de Jesus, os caminhos de Jesus, e vai tratar justamente a respeito de Jesus, o ressuscitado. Mas por que o Evangelho foi escrito, como outros evangelhos que nós temos? Foi justamente para levar a mensagem, a boa nova, deixar a boa notícia gravada no coração daqueles que tinham recebido Cristo como Senhor. Por quê? Porque os motivos, desde que Jesus ressuscitou, sempre vozes ecoaram, sempre inimigos ardilosos se levantaram para dizer: Jesus Cristo não ressuscitou. Haja vista, nós temos nos relatos dos evangelhos, os guardas quando voltam para a cidade, dizendo assim: aconteceu algo extraordinário, esse Jesus ressuscitou. E os líderes da época, são eles, os religiosos, os sacerdotes, subornaram aqueles guardas para que eles pudessem contar que o corpo de Jesus, na verdade, havia sido roubado. A presença do Evangelho, da boa notícia, diante de todos os homens, sempre provocou muita oposição. Muita oposição. E é interessante que, por mais que essa oposição tenha se levantado, o cristianismo, desde o dia que Jesus Cristo ressuscitou, nunca deixou de crescer e se espalhar. Por mais que muitas vezes nós vemos, como por exemplo hoje na parte da manhã falamos, que a igreja se desviou do Evangelho, a igreja se afastou do Evangelho, precisou acontecer uma nova volta para a Bíblia, uma reforma no modo de viver. Por mais que os homens tenham se distanciado do Senhor, o Senhor sempre deu crescimento à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Deus. Essa ação de Deus ao nosso favor mostra que os cristãos, eles sempre receberam ataques para que pudessem deixar de negar, ou melhor, deixar de apresentar o Evangelho, a boa nova. Então, nessa noite, meus irmãos, eu quero destacar alguns pontos que João, o evangelista, vai então narrar a respeito de Cristo. Por que nós precisamos deste Cristo? Porque nós, de fato, podemos dizer que Cristo é a boa notícia de Deus. Eu quero mencionar alguns pontos, entre eles a respeito dessa superioridade que Cristo possui. Observe comigo, meus irmãos, no texto, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí, atento. Olha o que nós temos aqui nessa passagem, onde o evangelista João vai narrar. Ele vai fazer nós chamamos de prólogo, uma introdução a respeito de quem ele está apresentando. É uma introdução do livro. Você pega um livro, você vai ler, tem uma introdução.
o Evangelho de João, no capítulo 1, aqui nos primeiros versos, de 1 a 18, ele vai fazer esse prefácio, essa introdução. E olha que quem está escrevendo, olha que quem está falando, vai afirmar algumas questões categóricas, como por exemplo, a superioridade da pessoa de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui no verso 14, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus está agora diante do seu ministério. Jesus está com um processo de cada dia mais se revelar àqueles que estão à sua volta. E o texto nos mostra que esse personagem aqui vai dizer que Jesus é aquele que estava cumprindo o que o Pai havia estabelecido. No verso 6 e no verso 8, nós podemos ver também novamente um destaque importante. Olha só o que diz aqui. Nós temos uma narrativa, apesar, não confunda os Joãos. O evangelho é escrito por João, o evangelista, o discípulo. Mas nós vamos ver aqui, citando João, o Batista, aquele que batizava. E olha o que acontece aqui no verso 6. Diz assim: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Eu quero destacar agora, a partir do verso 6, algumas afirmações. Verso 7, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. João Batista afirma que esse que agora estava diante dele, nós temos a passagem onde João, ele é aquele que vai batizar o próprio Senhor Jesus. E o texto diz que João, quando está ali para anunciar Jesus, ele aponta todo o holofote ao seu primo, aquele que havia nascido antes dele, ou melhor, perdão, que tinha nascido depois dele. João, o Batista, era primo de Jesus. Mas ele era mais velho que Jesus. Agora olha o que ele fala no verso 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. O texto está deixando bem claro que aqui o evangelista, ele vai deixar parênteses para afirmar quem Jesus é. E nesse momento de introdução do texto, olha o que acontece. João, tanto aquele que batizou Jesus, como agora aquele que escreveu as cartas, que foi discípulo de Jesus, aponta que Jesus, ele é superior a qualquer homem antes dele, o profeta, e depois. E o que acontece? O texto nos mostra que Jesus, ele é apontado como aquele que é superior, que já existia, como nós cantamos aqui.
o texto de Colossenses, aquele que sempre existiu. E quais implicações, então, dessa superioridade de Cristo? Meus irmãos, nos nossos dias, nós temos visto cada dia as pessoas motivadas por pessoas que, com filosofias, com status, com habilidades, afinal de contas, nós admiramos pessoas assim, pessoas bem-sucedidas, pessoas que, na verdade, elas têm no seu modo de viver um destaque que todos os homens, a sociedade reconhece. Mas é interessante que todas as pessoas, em todas as épocas, elas sempre foram desejadas, imitadas. As pessoas consomem nos nossos dias, né? As pessoas comem, bebem o que uma pessoa dessa de influência apresenta. Haja vista as redes sociais aí, né? Mas o que acontece? Por mais que uma pessoa seja distinta, que ela seja especial na nossa sociedade, que ela seja famosa na nossa sociedade, ela jamais consegue ser de fato um salvador. Ela só apresenta características que são peculiares a um ser humano, a uma pessoa. Aqui o que o texto está apontando é que Jesus Cristo, Ele é aquele que vai além das filosofias, Ele é aquele que vai além de um bom modo de viver, uma boa maneira de caminhar na terra. Ele é apresentado como muito maior do que isso, Ele é superior a tudo isso. Ele é aquele que tem o poder para ser o Salvador. O texto nos mostra que aquele que está agora sendo o foco, o grande objetivo do texto é destacar essa superioridade de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos hoje a respeito de personalidades, haja vista se fosse só adolescentes, né? Mas hoje, no modo geral, nós temos visto o quanto as pessoas querem se espelhar. E nós temos vivido uma época onde, na verdade, até mesmo dentro da igreja, de vez em quando isso adentra a igreja, porque lá fora tudo bem, mas dentro da igreja, e o que acontece? A superioridade de Cristo é meio que deixada de lado, e coloca-se homens, coloca-se campanhas, coloca-se ações humanas, que não colocam o holofote na pessoa de Cristo, coloca pessoas personalistas, líderes personalistas, que se colocam, na verdade, no lugar que é somente de Cristo. E esse é um ponto importante para nós. Por isso que o Evangelho, ele é, de fato, o Evangelho de Cristo, ou melhor, o Evangelho de Deus, é a boa notícia a nós, igreja. Porque Ele, além de ser o nosso Redentor, além de ser o nosso Salvador, Ele é aquele que é superior a qualquer um que já pisou aqui, a qualquer um que estabelece padrões humanos. Haja vista, esses tempos atrás, um pastor, fiquei sabendo, 2 casos. Um, que ele chega só na hora de pregar, e vai embora 5 minutos mais cedo com os seus seguranças, não sei qual que é o termo, né? Mais cedo também, para não ter encontro com a turma, que no meu caso eu chamo de igreja, irmãos em Cristo, né? Porque não é possível. Igreja cristã. Outro é aquele que estava na frente aqui, e alguém chegou nele para dar um recado, botou a mão no ombro dele assim, e ele deu um pulo assim, e falou, não me toca não, que eu estou aqui em concentração para a unção do Senhor na minha vida, né? Algumas coisas assim, estranhas, que o homem não tem autoridade alguma, que não seja colocar o holofote na pessoa de Cristo, porque Ele é distinto, Ele é superior.
A nossa relação é: Jesus é superior a tudo e a todos. É dele que todos nós precisamos. É dele que todos nós precisamos. O Senhor Jesus, ele é superior e ele também é singular. Jesus é singular. A singularidade de Jesus Cristo nós podemos ver no texto que nós lemos. Além de não ter ninguém superior, além de revelar essa maioridade, ou melhor, essa grandiosidade, essa superioridade, Cristo é singular. Olha o que diz o texto, verso 16, diz assim: da sua plenitude, vou ler na atualizada, porque todos nós, 1,16, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça. Meus irmãos, Jesus é singular, em primeiro lugar, porque toda a graça que o homem, o ser humano, de um modo geral, experimenta, procede dele. Todo ser humano, a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 17, se puder jogar para mim, o CAD, por favor. 17, 25, 24 e 25, você vai ver por que Cristo é singular. Por quê? Capítulo 17, verso 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Só um detalhe aqui, verso 17, Atos 17, 25, deixa eu ler na minha versão aqui, que eu decorei com outra palavra, espera aí, Atos 17, 20, mantenha aí, Cade, por favor, que eu até vou tirar uma dúvida aqui hoje. 17, 25, o final diz assim, na minha versão: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É atualizada, isso mesmo, está correta. Olha, meus irmãos, o texto está enfocando que todos que estão aqui na terra, que estão debaixo desse sol, experimentam da ação desse Deus, desse Cristo, que ele é superior, mas ele é singular. Por que ele é singular? Porque ele, meus irmãos, ele é aquele que com a sua graça assiste a todas as pessoas. Eu vou pedir ajuda mais uma vez, Cade, por favor, joga para mim Tiago 1,17, por gentileza. Tiago 1,17, olha aqui, Tiago escreve a respeito desse Deus, desse Senhor que nós temos. Olha o que ele diz: toda boa dádiva. O que é toda boa dádiva? Alguém lá na sua família tem saúde? Alguém vive no nosso país, como no caso, na nossa sociedade, com um bem-estar social? Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Toda boa dádiva. Mateus 5,45 também, por favor, Cade, joga para mim. Evangelho de Mateus 5,45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos. Meus irmãos, o nosso Senhor é singular, porque a sua graça, ela é a fonte que transborda sobre todas as pessoas que estão debaixo desse sol. Isso é chamada graça comum. Todas as pessoas, elas experimentam dessa revelação, ainda que
parcial, mas podem notar que elas são agraciadas porque elas podem se alimentar, podem desfrutar desse sol, podem desfrutar do calor das estações, ou melhor, da mudança das estações. Tudo isso é graça do Senhor. Mas o texto diz mais: todos, agora, verso ainda, voltando aqui no Evangelho de João, ele vai dizer que aquele que agora experimentou, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Meus irmãos, nós temos algo que nós podemos dizer: Senhor, que maravilha experimentá-lo, que maravilha conhecê-lo. Essa singularidade de Cristo se revela na sua palavra. Deus entregou a lei, e o texto vai dizer que nós recebemos graça sobre graça. Quer dizer que lá atrás não tinha graça? Tinha. Deus tirou um povo que estava há 400 anos no Egito, estava preso. Um povo que estava lá esquecido, não por Deus. E Deus chamou esse povo e falou assim: quero fazer de vocês a minha nação. Quero me revelar a vocês e vou dar a minha lei a vocês. A lei é graça. A lei aponta para aquilo que agrada a Deus. A lei é uma lei moral que Deus estabelece e deixa agora registrado. A palavra do Senhor nos mostra que o resumo da lei, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 46, diz assim: que tudo que Moisés fez, 5:46, tudo que Moisés preparou, tudo que Moisés obedeceu a Deus, apontava com qual propósito? Diz assim, 5:46, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. O texto está dizendo então que lá na época da lei havia graça. A graça é as pessoas ouvirem a respeito do que Deus quer e poder conhecer a vontade de Deus. É graça, é a bondade ser estabelecida diante dos homens. Você quer ver um outro exemplo? Só os judeus que receberam essa graça revelada sim. Mas nós temos, por exemplo, a sociedade que não recebeu a lei escrita. Mas lá em Romanos capítulo 12, quer ver? Eu quero que você veja comigo. Romanos capítulo 2. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir daqui. Romanos 2:14. Joga na tela, por favor. CAD 14:16. Quanto, pois, aos gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena. Opa! Como assim? Os que não têm a lei, fazem por quê? Irmãos, está calor, está intenso, mas responde aí, viu? Vocês estão meio, o calor dispersa todo, até o pastor, porque é calor demais, né? Mas reage aí, tá? Vocês estão comigo, né? Então tá, amém, viu? Me ajuda aí, tem dia que é mais difícil, viu? Ora pelo pastor. Olha lá, meus irmãos. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem o que a lei, o quê? Aonde que está a lei? Plantada aqui dentro. E eles vão responder como? Olha o que diz o texto. Eles não têm a lei, olha lá, o que a lei ordena. Eles tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Continua, por favor, Cádia. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado, olha só, pela consciência. E aí eles sabem distinguir os pensamentos conflitantes. Ora sabe o que está fazendo e faz bem, e horas ele é reprovado pelos seus próprios pensamentos, sem ninguém contar. Ele ouve uma voz lá dentro: isso está errado.
Olha que graça maravilhosa, que singularidade de Cristo, porque Ele, como Moisés, aqui foi apontado. Tudo que Moisés fez era apontando para Cristo. A lei que Moisés recebeu era para que os homens pudessem conhecer a vontade de Deus. Mas agora o texto está dizendo então que essa lei, ela está sobre todos. Mas agora há algo maravilhoso, maravilhoso para nós. O texto vai nos dizer que além de Cristo revelar a vontade dele, que foi graça, a lei foi graça, mas o texto diz assim que agora Cristo se revela como graça sobre... É graça ao como que é? Ao quadrado. Não força não, já está quente já, né? Ao quadrado. Graça sobre graça, ou seja, além de Deus revelar a vontade dele, que você tem a Bíblia, eles tinham os mandamentos, agora ele diz algo além, ele diz assim, vocês conheceram o que me agrada, mas vocês sabem que tudo que vocês faziam, por todo o esforço que vocês tinham, vocês tropeçavam, e agora eu mesmo, Senhor singular, porque eu sou distinto dos outros, eu mesmo cumpri essa lei, para que você possa conhecer-me cada dia mais. Tem um autor muito famoso, salvo engano ele é um inglês, J.C. Ryle, ele escreve assim, em Jesus Cristo, há uma plenitude imensurável, nele está guardado, como na casa do tesouro, um suprimento ilimitado de tudo quanto o pecador necessita, no tempo presente e na eternidade. Sua dádiva especial à igreja é o Espírito de vida, o qual, assim como uma grande raiz, transporta a seiva e o vigor espiritual de Cristo a todos os ramos que nele creem. Jesus Cristo é rico em misericórdia, graça, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todos os crentes, em todos os séculos, têm sido supridos pela plenitude de Cristo. Todos os santos, na glória, finalmente reconhecerão que devem a Cristo tudo o que são. Jesus provará que Ele é tudo em todos. Se você está aqui hoje e o seu coração deseja o Senhor, é porque Cristo tem suprido a fraqueza e a debilidade da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos mostra que Ele é singular, porque até aqueles que não creem são sustentados pelo seu favor, são sustentados pela sua dádiva. E a você igreja, a você ele diz assim, eu fiz tudo para que nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem homem, nem nada possa separá-los da minha presença eternamente. É uma dádiva sublime, singular, porque agora que nós vamos destacar então a sublimidade de Cristo e nós então encerrarmos. Um terceiro aspecto, olha de que diz o texto aqui, no versículo 15, diz assim, João deu testemunho, eu vou ler com uma outra versão aqui, deixa eu ir para mais um de vocês aqui, a maioria. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Olha só, o destaque então da superioridade. Agora verso 16, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, a sua agora singularidade. E o verso 18 diz assim, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Meus irmãos,
milhares e milhares de pessoas dizem que não acreditam em Deus porque não o vê. Milhares e milhares de pessoas desconhecem Deus porque afirmam que não têm acesso com os olhos humanos. Lá em 1 Timóteo 1,17, deixa bem claro a respeito desse Deus invisível e também outro atributo imortal. Joga aqui para nós, Cade. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal e o quê? Invisível. Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Lá em 1 Timóteo 6,16, eu vou ler aqui na minha versão, somente a Ele pertence então a imortalidade, e nele habita, ou melhor, e Ele habita em luz tão resplandecente, que nenhum ser humano pode se aproximar, ninguém jamais o viu, nem pode ver, a Ele seja a honra, poder para sempre, amém. Deus, no entanto, escolheu se revelar por meio do seu Filho encarnado. Assumiu a forma humana. E Jesus, agora no capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, ou seja, o unigênito, ele mantém comunhão íntima com o Pai, e o Pai o revelou. Olha só, essa expressão agora no verso 18 deixa claro que Jesus, ele é sublime. Essa palavra sublime, ele é distinto de qualquer ser humano. Ele é o próprio Deus. A palavra do Senhor nos mostra que essa manifestação de Cristo aqui entre os homens é a expressão do ser de Deus de maneira plena. Deus estava com o Filho, mas o Filho estava agora como homem, 100% homem, se revelando aos homens, à sociedade, aos povos. E agora ele vai dizer: quem vê a mim? O que ele fala a respeito disso, Steph? Nós falamos essa semana, quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E eu quero caminhar para nós terminarmos. Que maravilha, meus irmãos. Pois apesar de Deus ser Espírito, Ele assim se revelou a nós de uma maneira única, se encarnando, assumindo a forma de homem, de ser humano. E através de Jesus Cristo nós podemos ver Deus. Através da pessoa de Cristo nós vemos o próprio Deus. E quais implicações nós temos então a respeito dessa sublimidade? Meus irmãos, se você deseja de fato descobrir o sentido da nossa vida, da nossa existência, você pode fazer academia. Nós falamos hoje pela manhã, na verdade eu quis dizer academia aí, mas é o ambiente acadêmico, né? A universidade. Você pode ler muitos livros, isso é maravilhoso, mas só existe uma maneira de você de fato compreender quem Deus é, estudando dia e noite as obras de Cristo e o seu caráter revelado nas Escrituras. Aí você vai conhecer cada dia mais o propósito da sua existência, cada dia mais o propósito desse Deus que se revelou e quis se revelar, mas por meio de Jesus Cristo. Não há outra maneira de conhecer Deus. Ele é a revelação. Nós encontramos nele, nós estudamos hoje lá em Efésios, escrevendo a carta aos crentes em Éfeso. Ele é a verdade. É por isso que no seu coração, eu creio nisso, né? Tantos aqui dão testemunho já. Eu encontrei a verdade.
E a verdade se estabeleceu no meu coração. E cada dia mais eu tenho desejo de conhecer Deus, porque Ele tem falado comigo através do seu Filho, o meu Salvador, o meu justificador, o meu substituto, o meu intercessor, que é o Filho, aquele que assumiu a forma humana para morrer, porque senão não podia morrer, para morrer, DDJ, para morrer em nosso lugar. É por isso que nós apontamos tanto para Cristo. Então, meus irmãos, eu afirmo, por que o Evangelho de Deus é Cristo? Porque Ele é superior a qualquer outro. Homens bons, viu, irmãos? Vamos começar lá por trás, né? Lá de trás. Maria, serva de Deus, bênção, mas não superior a Cristo. Tantos outros ícones que nós poderíamos destacar são pessoas tementes, mas não são superiores, não são singulares, porque na verdade, como Cristo, não existe ninguém igual. E porque é sublime? Porque ninguém tem a condição de ser 100% Deus entre os homens. É por isso que nós apontamos somente para Cristo. É por isso que nós apontamos o nosso holofote em Cristo, Senhor de nossas vidas. E não há espaço para dividir com outros meios para a salvação. Eu quero perguntar para você, diante de tudo isso, como foi na época de Jesus, qual será a sua decisão hoje? Quando olhamos aqui para a introdução, para o prólogo de João, que escreveu essa carta, esse evangelho, nós podemos ver isso acontecendo naquela época e acontece hoje. Há 3 grupos. Há os que o reconhecem, há os que não o reconhecem. Como? Ficam indiferentes. Tanto faz como tanto fez. É mais ou menos aquela turma que passa, mas diz que crê, mas assim, tanto faz. Há os que rejeitam, que foram os judeus, né? Rejeitaram, ficaram indignados. E há um terceiro grupo. Há os que o recebem, os crentes, ficam inflamados quando percebem que de fato a verdade, o próprio Deus se revelou a nós dessa maneira, com tamanho amor. Qual é a sua reação diante dessa superioridade, dessa singularidade e dessa sublimidade de Jesus? Seguirá sem o reconhecer? Sairá daqui rejeitando? Ou você irá recebê-lo e nascer de novo? Nós temos falado sobre isso e quero terminar aqui nesse foco aqui. Receber Jesus é nascer de novo. Nascer de novo é mais importante do que ser membro da igreja. Nascer de novo é mais importante que ser presbítero, pastor, diácono, mais importante que tudo isso. Nascer de novo é receber a capacidade de ver a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas é um milagre, não pode acontecer por meios normais, tem que ser uma ação do Espírito Santo no seu coração. É por isso que não tem espaço para outro caminho. Ou fica displicente e não deixa de rejeitá-lo, ou rejeita categoricamente, ou recebe como Senhor de sua vida e caminha com Ele, grato, feliz, porque o texto deixa bem claro. Há um milagre, verso 10 ao verso 14, veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu, veio o seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos, louvado seja o nome do Senhor, a todos os que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, do sangue, né?
nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou, o verbo se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Meus irmãos, existem muitas histórias de pessoas que entenderam o sentido da vida, caminhando de fato com esse Cristo, a revelação de Deus, a boa notícia de Deus para nós. Há uma história, eu não vou conseguir contá-la toda, mas de uma compositora batista, chamada Fanny Crosby. Essa mulher, quando menina, bebezinha, contraiu ali uma grande gripe, algo assim. Na verdade, era uma gripe tão forte que os olhos ficaram muito inchados e, na época, um diagnóstico errado do médico falou para eles fazerem compressas quentes de mostarda sobre os olhos inchados e doloridos daquela criança. E aquela criança, o resultado foi uma cegueira para o resto da vida. Aquela criança começou a buscar o Senhor, e quando já estava na fase adulta, ela participava dos encontros na igreja, ela sempre se dispunha a ir à igreja, mas um certo momento da sua vida, ela vai dizer que de fato, houve uma ação de Deus no seu coração, na sua vida, que ela começou a desfrutar de uma verdadeira alegria e satisfação, que ela vai narrar que a partir do momento que ela começa a avaliar como foi a vida dela até ali cega, ela começa a compor hinos dizendo assim: como é bom enxergar o Senhor Jesus, como é bom tê-lo como Senhor, como é bom ter a revelação desse Senhor da minha vida. Até um certo momento que ela diz: eu parecia destinada, pela bendita providência de Deus, a ser cega por toda a minha vida, e agradeço-lhe por essa dispensação, ou seja, por esse propósito. Se uma visão terrena perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não iria aceitá-la. Eu não poderia ter cantado hinos para o louvor do meu Deus, se eu estivesse distraída pelas coisas belas e interessantes ao meu redor. Meus irmãos, é aquilo que nós falamos, né, Sueli? A Sueli tem uma doença degenerativa. Tem um outro termo que não é degenerativo, que eu sempre esqueço. É só atrofia, não degenera. Autoimune, isso. Autoimune. E aí nós conversando aqui na sala de discipulado, ela conta, foi através da enfermidade que Jesus transformou a minha vida. Isso aqui é só para quem tem Jesus como de fato superior, singular e sublime. Às vezes, meus irmãos, nós nos distraímos demais com tanta coisa à nossa volta e deixamos de colocar no nosso coração, de fato, o local que é o trono, que deveria ser somente assentado pelo nosso Redentor e Salvador. Mas nós nos distraímos com tantas coisas belas, oferecidas aí fora. A dádiva que nós temos, meus irmãos, é saber que nós, ela ainda diz aqui, deixa eu ver se eu consigo citar isso aqui. Aqui ela vai dizer: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando me permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares.
a perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Para não ter remorso, para não ter rancor, para não ter ódio do que aconteceu, só se de fato uma pessoa dessa está experimentando alegria verdadeira no seu coração. E a resposta é Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. Eu termino para nós orarmos, que você possa hoje, se você já tem o Senhor aí como superior, singular, sublime, está pulsando no seu coração, continue transmitindo Ele. Continue transmitindo Ele. Esses dias, eu contei isso já, viu, Rebeca? Você não está nem sabendo. Esses dias eu abri lá um painel, né? Não sei como chama lá, do WhatsApp lá. Adolescente. Estava lá com um versículo bíblico lá citado, porque dele, por meio dele e para ele são. Aí eu falei assim, oh, aleluia. Ninguém pediu, acho que para colocar isso, não. Pediu, Cíntia? Obrigou? Eu não falei com ela. Por sinal, fiquei até feliz de ver o quanto, não só esticou no tamanho, né? Moça já. Porque quando Cristo se revela a um coração, não importa a fase da vida. Quando um homem, uma mulher, um adolescente recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele se revela como superior a tudo. Ele se revela melhor do que a saúde física. Ele se revela como mais sublime, maravilhoso, que ter toda a riqueza dessa terra. Esse é o convite que Cristo tem para nós. Experimentemos hoje, mas de maneira viva, esse Evangelho do Senhor Jesus. Louve ao Senhor, se você o recebeu. Hoje a Gisele teve que dar uma danada com ela. Falei assim, para de conversar com a fulana aí. Aí ela falou assim, mas é uma vida que precisa ouvir. Eu falei, mas você está cansado, para agora. Já faz 2 horas já. Já aconselhou já. Sua vida está sendo gasta para falar da beleza de Jesus Cristo. A sua vida está sendo gasta para transmitir boa nova, boa notícia para quem está perdido. Ou você é aquela que fica acusando? Está vendo a saia dela? Está vendo? Não. Quem faz isso é quem não tem o Evangelho pulsando ainda no coração. Apresente o Senhor Jesus, o que Ele tem feito na sua vida. E eu creio que as pessoas irão ficar impactadas pela firmeza que você tem em declarar que Ele é tudo isso, que Ele é maior que tudo na sua vida. Vamos ficar em pé para nós orarmos.